Semeador. Era uma vez, quando Jesus estava ensinando uma grande multidão na praia, perto do mar da Galileia. Havia tantas pessoas querendo ouvi-lo, que Jesus entrou em um barco e se sentou, enquanto toda a multidão ficava na praia ouvindo seus ensinamentos. Jesus adorava ensinar usando parábolas, que são histórias com lições importantes. Neste dia, ele contou uma história sobre algo que todos conheciam muito bem: um fazendeiro plantando sementes. Jesus começou: Eis que o semeador saiu a semear. Todos conheciam os semeadores. Eram os agricultores que plantavam a semente nos campos. Eles carregavam um saco cheio de sementes e caminhavam pelos campos, jogando as sementes com as mãos para que elas caíssem no solo e crescessem. Jesus continuou contando o que aconteceu com as sementes que o semeador plantou. Ele explicou que as sementes caíram em 4 tipos diferentes de solo, e cada uma teve um resultado diferente. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. O caminho era a estrada onde as pessoas e os animais andavam. A terra ali era muito dura e compactada, como se fosse cimento. Quando as sementes caíram no caminho, elas não conseguiram entrar na terra. Ficaram apenas em cima do solo duro. Jesus explicou o que aconteceu com essas sementes. E vieram as aves do céu e a comeram. Os pássaros viram as sementes ali expostas e rapidamente desceram para comê-las. Em poucos minutos, todas as sementes que haviam caído no caminho desapareceram. Elas nunca tiveram chance de crescer, porque a terra era dura demais e os pássaros as levaram embora. Jesus continuou: E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Este era um solo diferente. Parecia bom por cima, com uma camada fina de terra, mas logo abaixo havia muitas pedras. As sementes que caíram ali conseguiram germinar rapidamente porque a terra era rasa e esquentava depressa com o sol. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, vindo o sol, queimou-se. E, porque não tinha raiz secou-se, as plantinhas começaram a crescer rapidamente. E no início, pareciam saudáveis. Mas havia um problema. Suas raízes não conseguiam crescer profundamente por causa das pedras. Quando o sol forte do meio-dia chegou, as plantinhas não tinham raízes profundas para buscar água lá embaixo. Elas murcharam e secaram rapidamente. Jesus então falou sobre o terceiro tipo de solo. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Este solo parecia bom também, mas estava cheio de sementes de ervas daninhas e espinhos escondidos na terra. Quando as sementes boas foram plantadas, elas começaram a crescer. Mas as sementes ruins também cresceram. Os espinhos e as ervas daninhas cresceram mais rápido e mais fortes que as plantas boas. Eles roubaram toda a água, todos os nutrientes do solo e toda a luz do sol. As plantas boas tentaram crescer, mas foram sufocadas pelos espinhos. Elas não conseguiram produzir frutos porque os espinhos tomaram todo o espaço. Finalmente, Jesus falou sobre o quarto tipo de solo. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Este era o solo perfeito. Era terra macia, profunda, sem pedras e sem sementes de ervas daninhas. Quando as sementes caíram nesta terra boa, elas encontraram tudo o que precisavam para crescer. As sementes germinaram, as raízes cresceram profundamente, os caules ficaram fortes e as plantas cresceram saudáveis e bonitas. Quando chegou a época da colheita, estas plantas produziram muito fruto. Jesus disse que produzia 100, 60 e 30 por 1. Isso significa que cada semente plantada produziu muitas outras sementes. Algumas plantas produziram 100 sementes, outras 60 e outras 30. Era uma colheita abundante e maravilhosa. Depois de contar esta história, Jesus disse em voz alta: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava dizendo que esta história tinha um significado muito importante e que as pessoas deveriam prestar atenção e pensar sobre o que ela significava. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com seus discípulos, eles perguntaram: Por que falas por parábolas? Eles queriam entender melhor a história. Jesus então explicou o significado da parábola do semeador. Ele disse que o semeador representa alguém que espalha a palavra de Deus.
que são os ensinamentos sobre Deus e seu amor. As sementes representam a mensagem de Deus, que é ensinada às pessoas. E os diferentes tipos de solo representam os diferentes tipos de corações que as pessoas têm quando ouvem sobre Deus. Jesus explicou cada tipo de solo. O caminho representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem ou não prestam atenção. Seus corações são duros como o caminho. Então o diabo vem, como os pássaros, e tira a palavra de seus corações, antes que ela possa crescer. O solo pedregoso representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus e ficam muito animadas no início. Elas recebem a mensagem com alegria, mas quando vem dificuldades, problemas ou perseguições por causa da fé, elas desistem rapidamente. Sua fé não tem raízes profundas, então murcha como as plantinhas no sol quente. O solo com espinhos representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas estão muito preocupadas com outras coisas. As preocupações da vida, o desejo de ficar rico e a vontade de ter muitas coisas materiais são como os espinhos. Eles sufocam a palavra de Deus no coração dessas pessoas e elas não conseguem crescer espiritualmente ou produzir bons frutos. A boa terra representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus com um coração aberto e receptivo. Elas entendem a mensagem, guardam-na em seus corações e deixam que ela cresça em suas vidas. Estas pessoas produzem muitos frutos bons: amor, bondade, paciência, generosidade e outras qualidades maravilhosas. Jesus queria que todos entendessem que não basta apenas ouvir sobre Deus. É preciso ter um coração preparado, como a boa terra, para que a palavra de Deus possa crescer e produzir frutos em nossas vidas. Os discípulos ficaram maravilhados com esta explicação. Agora eles entendiam que Jesus estava ensinando sobre como as pessoas respondem aos ensinamentos de Deus de maneiras diferentes. A história do semeador se espalhou e muitas pessoas começaram a pensar: que tipo de solo é meu coração? Sou como o caminho duro? Como o solo pedregoso? Como o solo com espinhos? Ou como a boa terra? Lições importantes da história do semeador. 1. Devemos ter corações receptivos, como a boa terra que recebe as sementes. 2. A palavra de Deus precisa de raízes profundas. Não podemos desistir nas dificuldades. 3. Devemos remover os espinhos de nossas vidas. Preocupações e desejos materiais podem sufocar nossa fé. 4. Ouvir não é suficiente. Precisamos entender e praticar o que aprendemos. 5. Deus quer que produzamos frutos. Boas ações, amor e bondade são os frutos de uma vida com Deus. 6. Diferentes pessoas respondem de formas diferentes. Devemos escolher ser como a boa terra. 7. A perseverança é importante. Como as plantas que crescem na boa terra, devemos continuar crescendo. 8. Nosso coração pode ser preparado. Podemos escolher ser receptivos à palavra de Deus. A história do semeador nos ensina sobre a importância de ter um coração preparado para receber os ensinamentos de Deus e deixá-los crescer em nossas vidas.